Confira tudo o que irá acontecer no resumo semanal da novela Mãe. Os segredos estão com os dias contados. Zeynep faz uma descoberta que lhe trará muitas explicações sobre seu passado. A saúde de Carride está ficando cada vez pior. Tudo isso e muito mais você vê agora nesse vídeo. Durante o café da manhã em clima de felicidade, Zeynep avisa a Turna que precisará levar Hassan de volta para a casa de Sully. Turna fica triste, mas logo compreende. Em seguida, Zeynep liga para Sully, que está no salão de beleza, e ela pede que o menino seja deixado dentro de 1 hora, sem atraso. Logo depois, Carride chega sem avisar à casa de Gunu e pergunta por Zeynep e pelas crianças. Gunu explica que Zeynep está preparando Hassan para levá-lo até Sully. Percebendo que Carride não está bem, Gunu se preocupa, e Carride revela que o médico lhe deu apenas 2 opções: enfrentar uma cirurgia arriscada no coração ou esperar o destino decidir sua hora. Gunu tenta confortá-la, lembrando de sua força e pedindo que não fale dessa forma. Carride confessa o medo de deixar as filhas cercadas de problemas se fizer a cirurgia. Gunu a incentiva a pensar em si mesma, dizendo que, para ajudar as filhas, ela precisa primeiro se cuidar, pois os problemas de uma mãe nunca acabam e adiar decisões pode ser tarde demais. Carride concorda e comenta também os conflitos com Gansey por causa do acordo com o Sendiz. Gunu acredita que quando se acalmar, a jovem acabará voltando. Nesse momento, Zeynep chega com Hassan e demonstra angústia por ter de levá-lo, afirmando que não suporta a ideia de encontrar aquele homem. Para poupá-la, Gunu inventa uma desculpa e se oferece para levar a criança, pedindo que Turna fique na loja ajudando a mãe. Zeynep agradece, Turna se despede do irmãozinho, e Gunu sai com Carride levando Hassan, enquanto Turna ensina Zeynep a enrolar lã. Ao chegar ao portão da casa de Sendiz, Carride insiste para entrar junto com Gunu. Gunu recusa, dizendo que não é necessário e que depois de entregar Hassan, pretende caminhar um pouco. Ela aperta a campainha e Sendiz atende com ironia. Uau, olha só quem veio até aqui. Gunu responde com firmeza, eu vim trazer o Hassan. Sendiz rebate, bom, eu estava esperando a sua filha. Mas pelo visto me enganei. Antes de Sendiz entrar, Gunu diz seriamente que eles precisam conversar. Pede que ele deixe o menino com Sully e volte para falar com ela. Sendiz fala, Sully está no banheiro. Determinada, Gunu diz, tá bom, então coloque o garoto na cama com o travesseiro e volte. Me ouviu? Entendeu? Vamos conversar. Após deixar a criança no quarto, Sendiz retorna e pergunta friamente, quer falar o quê? Encarando-o com firmeza, Gunu dispara, você fez mal à minha filha. O marido da Zeynep morreu por sua culpa. Sendiz se defende, ele não morreu por minha culpa. Morreu pela própria teimosia. Não devia ter nos perseguido. O que o podia fazer? Foi ele que se jogou na frente do caminhão. Gunu insiste indignada. Esse homem morreu para salvar sua esposa e seu filho. Você é realmente inconsciente assim? Impaciente, Sendiz fala. Vamos ao que interessa. Fala logo. Então, em tom frio e ameaçador, Gunu encara e diz, tá bom, vou ser direta. Vou matar você. Se voltar a torturar as crianças, você vai me conhecer. Se a minha filha derramar mais uma lágrima por sua causa, ninguém vai conseguir me impedir. Eu mato você. Você acha que elas não têm ninguém? Lembre-se bem disso. Eu mesma te mato. Cuidado. Enquanto Turna ensina Zeynep a enrolar lã, Ali chega ao local. Para evitar que a criança ouça a conversa, Zeynep disfarça e diz a Turna, querida, a senhora Zeynep queria te contar uma história depois da oração dela. Vai ver se ela acabou. Turna concorda e se afasta. Ali então fala com Zeynep. Eu procurei pelos arquivos que você me pediu e achei melhor falar pessoalmente. O relatório aponta que o incêndio foi causado por uma lâmpada a gás. Surpresa, Zeynep pergunta, ué, não dizia nada mais? Ali responde que há muitos detalhes considerados desnecessários, mas que tudo indica que foi a senhora Gunu quem iniciou o fogo. Zeynep estranha a informação. Explica que depois do sonho que teve, passou a acreditar que poderia ter sido outra coisa. Ali tenta tranquilizá-la. Não pense nessas coisas. Você pode estar afetada por tudo o que aconteceu. É compreensível. Zeynep concorda. Ali se despede dizendo que precisa ir a outro compromisso e Zeynep agradece. Na cena seguinte, Duru entra no quarto de Carride e percebe que o celular da mãe está tocando. Ela avisa, mas Carride está no banheiro e pede para a filha atender. Duru atende a ligação, que é da clínica. A recepcionista pede para falar com a senhora Carride. Duru explica, eu sou a filha dela. Ela não está disponível no momento. A recepcionista informa que está ligando a respeito de uma consulta médica e diz que ligará mais tarde.
Duru se oferece para receber o recado, mas a recepcionista insiste em falar diretamente com Kahid e pede que ela retorne a ligação. Antes de encerrar, Duru pede: espera só um segundo. Você poderia passar a ligação para o Dr. Derra? Diz para ele que é a Duru. Ele me conhece. Após a transferência, Duru fala diretamente com o médico. Dr. Derra, olá. Eu gostaria que o senhor me informasse um relatório do estado da minha mãe. Ela está escondendo alguma coisa da gente. Sully sai do banheiro, vê Hassan sozinho na cama chorando e o pega no colo. Em seguida, liga para Sendiz, perguntando onde ele está e por que não estava em casa quando ela saiu do banheiro. Sendiz responde que está ocupado e que tem algo importante para fazer, afirmando que as coisas vão mudar e que a partir de agora, ninguém mais vai insultá-los, pois ele se tornará um homem importante. Confusa, Sully questiona o que ele está dizendo e que história é essa. Gansey chega aflita em casa, abraça a irmã e se senta com Duru ao lado de Kahid. Preocupada, questiona por que a mãe não contou sobre sua condição. Kahid tenta disfarçar, mas Duru revela que já sabe, pois falou com o Dr. Derra, que explicou o estado de saúde dela. Kahid questiona a atitude da filha, e Gansey afirma que a mãe não contaria se elas não tivessem descoberto. Kahid diz que não quis trazer mais problemas às filhas após tudo o que passaram. Gansey a conforta, dizendo que são uma família e que devem enfrentar juntas os momentos bons e difíceis. Duru pergunta se a mãe fará a cirurgia, e Kahid responde que ainda não sabe, mas agora, sabendo da situação, decidirão juntas, indo ao médico para avaliar os prós e contras e tomar a decisão em família. Gansey reforça que a mãe é forte e ficará bem, e Kahid diz que, com as filhas ao seu lado, se sente ainda mais forte e agradecida. Ela pede que não contem nada à outra irmã, pois ela já enfrenta muitos problemas, e Duru concorda. Ao mesmo tempo, Sendiz permanece observando a casa de Kahid com um olhar fixo, enquanto planeja mais um de seus atos cruéis. Enquanto isso, na casa de Gunul, a senhora Zeynep conta uma história para Turna. E finalmente a mãe da princesa teve que ir embora do palácio. Mas antes de sair, deu à filha 3 caixas e disse: preste atenção. Se você abrir a primeira caixa, encontrará esperança. Dentro da segunda, encontrará o amor. Abra-as quando quiser. Mas saiba, você não pode abrir a última caixa. Com o tempo a princesa cresceu e toda vez que queria esperança, abria a primeira caixa. Paralelamente, Zeynep abre a caixa com os pertences de Sinan, e retira emocionada dali de dentro a foto dela. A idosa continua, e toda vez que queria amor, abria a segunda caixa. Mas ela sempre pensava na terceira. Estava muito curiosa para saber o que havia lá dentro. E finalmente ela não resistiu. Abriu a caixa que sua mãe lhe havia dito para não abrir. Paralelamente, Zeynep pega o dossiê com o relatório do incêndio e lê, aflita. Resulta da investigação que a ocorrência do evento não foi devido a um dispositivo elétrico. Sem dúvida, o fogo foi iniciado deliberadamente através do uso de vários palitos de fósforo. As lembranças tomam sua mente. Zeynep se recorda da infância, quando via o pai agredir violentamente a mãe e, ainda criança, usou palitos de fósforo, provocando um incêndio que acabou matando o próprio pai. Gunul surge em sua memória, chamando-a desesperadamente enquanto o fogo se espalhava pela casa. A idosa continua, e finalmente ela não resistiu. Abriu a caixa que a mãe havia dito para não abrir, porque dentro da terceira caixa, você encontrará a verdade. De volta à realidade, Zeynep fica em choque com a revelação. Gunul chega e, tomada pelo desespero, Zeynep cai em lágrimas e confessa: foi tudo culpa minha. Só minha. Eu sei que fui eu que comecei aquele incêndio. Eu matei o meu pai. Dominada pelo remorso, Zeynep, pela primeira vez, chama Gunul de mãe. A cena é profundamente comovente. Emocionada, Gunul responde: por anos, sonhei com o dia em que você me chamaria de mãe. Em prantos, Zeynep pede perdão. Mãe, me desculpe. Eu não queria. As duas desabam em lágrimas e se abraçam com força em um momento de dor, perdão e amor. Turna chega e se junta a elas perguntando: por que vocês estão chorando? Zeynep responde, tentando sorrir entre lágrimas: estamos chorando porque estamos felizes. As 3 se abraçam em uma cena intensa e emocionante, capaz de arrancar lágrimas até de quem assiste. Mais tarde, da janela de seu quarto, Gansey vê Sendiz no jardim da casa e fica tomada pela fúria. Determinada, diz para si mesma que ele vai pagar, abre o cofre e retira uma arma. Em seguida, aponta o revólver para Sendiz e o confronta, perguntando o que ele está fazendo ali. Ao mesmo tempo, em outro lugar, Sully demonstra grande preocupação com o paradeiro do marido. Ela murmura, aflita, perguntando onde Sendiz está e teme que ele tenha se metido em problemas.
recorda que ele anda dizendo que será alguém importante e que todos irão respeitá-lo, e pede a Deus que ele pare. Sully teme não saber o que passa pela cabeça de Cengiz e se pergunta onde ele se meteu, torcendo para que não tenha feito nada grave, especialmente para que não tenha ido à casa daquela família. Desgastada, confessa que não aguenta mais viver com ele e se envolver constantemente em problemas. No jardim da casa de Khalid, Cengiz pede para Gansey se acalmar e abaixar a arma, dizendo que aquilo não combina com mãos tão delicadas. Gansey exige saber o que ele está fazendo em sua casa. Cengiz disfarça, afirmando que foi até ali por preocupação com a saúde de Khalid e pergunta como ela está. Gansey estranha a atitude e questiona por que ele estaria preocupado. Cengiz responde que ela é sua advogada e que salvou sua vida, acrescentando que também existe a questão da herança. Irritada, Gansey manda que ele saia imediatamente da casa. Ao mesmo tempo, Sully sai com o filho à procura de Cengiz, desesperada, dizendo que eles sobreviveram à morte e estavam tentando recomeçar, mas que ele estava prestes a arruinar tudo novamente. De repente, Sully ouve um disparo vindo da casa de Khalid e se assusta. Duru escuta o tiro e corre para o jardim. Gansey atirou, e a bala atinge Cengiz de raspão no braço. Ele reage gritando que ela é maluca e acusa Gansey de ter atirado nele. Khalid implora para que Gansey abaixe a arma. Cengiz afirma, em voz alta, que todos foram testemunhas da tentativa de assassinato. Nesse momento, Sully chega aflita e pergunta o que aconteceu. Cengiz diz que Gansey tentou matá-lo, mas se apresenta como um homem forte. Sully se aproxima, pergunta se ele está machucado, e Cengiz garante que está bem. Tomada pela fúria, Sully acusa Khalid e as filhas, dizendo que tentaram matar seu marido e as chama de psicopatas. Khalid perde a paciência e pergunta o que Cengiz estava fazendo em sua casa. Cengiz, de forma cínica, as ameaça dizendo que para ele aquilo será apenas uma pequena ferida, mas que para ela se transformará em um grande problema. A discussão se intensifica até Khalid gritar para que todos saiam imediatamente dali e ordenar que Duru chame a polícia. Em outra cena, Zeynep questiona Gunu, dizendo que ainda não entende por que ela assumiu a culpa e pergunta se nunca pretendia contar a verdade. Antes que Gunu responda, o telefone de Zeynep toca. É Duru que relata o que aconteceu. Ao desligar, Gunu pergunta o que houve, e Zeynep explica que Cengiz foi até a casa de sua mãe e que Gansey atirou nele. Na casa de Khalid, ela conversa com as filhas e diz que podem enfrentar um processo caso Cengiz entre com uma ação judicial, mas acredita que ele não faria isso, pois sabe que invasão de propriedade é crime e que ainda tem um julgamento pendente. Khalid questiona Gansey sobre o motivo de ter atirado e pergunta se ela está procurando problemas. Cansada e abalada, Gansey responde que não é o momento para falar e pede que a mãe a deixe em paz. De volta para casa, Sully conversa com o marido e insiste para que chamem a polícia. Cengiz reage com desprezo, dizendo que ela não entende nada de leis e lembrando que tem um julgamento pendente, afirmando que se elas o processarem, ele pode acabar preso. Sully insiste para que ele vá ao hospital, preocupada com o ferimento no braço, mas Cengiz se recusa e manda apenas buscar uma gaze para enfaixar. Em tom ameaçador, ele murmura que ninguém atira em Cengiz e sai impune, e que aquelas mulheres só continuam vivas porque ele permite. Khalid encontra Zeynep sozinha na sala, já tarde da noite. Zeynep diz que não conseguiu dormir. Khalid comenta que só de pensar em Gansey segurando uma arma fica arrepiada, mas também se sente orgulhosa por ter criado filhas fortes, como verdadeiras amazonas. Tomada pela culpa por tudo o que aconteceu, Zeynep pergunta se a mãe já imaginou como teria sido se tivesse adotado outra menina. Khalid se espanta com a pergunta, mas Zeynep insiste, dizendo que Khalid quase perdeu tudo o que construiu sozinha, que Gunu teve de cumprir pena por causa dela, que o marido morreu por sua culpa e que a irmã precisou se proteger com uma arma por causa de seus erros, afirmando que sente que faz mal a todos ao seu redor. Khalid a repreende por pensar assim e afirma que todos os dias agradece a Deus por ter conhecido Zeynep e por ser sua mãe, dizendo que as irmãs cresceram lindas por terem crescido ao lado dela, que Gunu se orgulha quando olha para ela, que o marido não morreu por culpa dela, mas porque foi um verdadeiro herói, e lembra ainda de Turna, ressaltando como Zeynep mudou a vida da menina, concluindo que tudo ao redor dela se torna mais bonito por causa do que ela é e do que faz. Enquanto cuida da febre de Cengiz, Sully o ouve delirar, dizendo que um homem a amava muito e que o dinheiro veio para ela. Confusa, ela tenta entender do que ele fala até Cengiz mencionar Amé, o ex-marido de Sully, dizendo que o pai dele enviou muito dinheiro quando ela ficou viúva.
Intrigada com a revelação, Sully se afasta para buscar o remédio para baixar a febre de Cengiz. O dia amanhece na casa de Khalid, e Duru prepara a mesa do café da manhã com um prato surpresa em formato de tartaruguinhas. Gansey sobe para chamar a mãe, que ainda não desceu. Zeynep elogia o prato e diz que levará uma das tartarugas para Turna. Animada, Gansey entra no quarto da mãe, segura sua mão e a chama carinhosamente para levantar, dizendo que o café está pronto. No entanto, percebe que Khalid não responde. Desesperada, Gansey sai correndo e grita para Duru chamar imediatamente uma ambulância. Em outra casa, Cengiz acorda cedo e se arruma para sair. Sully estranha e pergunta para onde ele vai, lembrando que ele está doente. Cengiz diz que está bem, mas Sully insiste, afirmando que na noite anterior ele teve febre e chegou a delirar. Mesmo assim, Cengiz afirma que tem algo importante para fazer. Sully tenta impedi-lo, mas ele se irrita, manda que ela saia do caminho e ordena que abra a porta. Sully diz que sabe muito bem para onde ele pretende ir, mas Cengiz a ignora e sai. Khalid é levada às pressas para o hospital, enquanto as 3 irmãs permanecem aflitas e desesperadas com o estado da mãe. Ao mesmo tempo, de longe, Cengiz observa Khalid sendo colocada na ambulância. Ao ver a cena, murmura que sua advogada está partindo e acredita que a vida finalmente está sorrindo para ele. Tomado por uma alegria perturbadora, ele retorna para casa comemorando e chama Sully com entusiasmo, dizendo que agora enxerga uma luz no fim do túnel, que os problemas acabaram e que eles se tornarão milionários, chegando a imaginar o dinheiro espalhado pela sala. Confusa, Sully pergunta se deveria entender o que ele está dizendo. Cengiz afirma que ela não precisa fazer nada, apenas aproveitar o momento, e revela que Khalid pode deixar este mundo ainda naquele dia. Assustada, Sully o repreende e pergunta se ele fez alguma coisa. Cengiz garante que não fez nada, dizendo que é Deus quem o ama e que nem precisou tocar na campainha da casa dela, pois apenas chegou e viu Khalid sendo levada de maca, completamente pálida. Sully fica surpresa com a revelação. Cengiz continua dizendo que ficou tão animado que decidiu comprar algo para beber e comemorar. Ao perceber a expressão de Sully, ele se irrita e diz que não quer que ninguém estrague seu humor, questionando se ela espera que ele sinta pena ou chore. Sully lembra que Khalid alugou a casa para eles e que foi ela quem lhe deu dinheiro, sugerindo que ele deveria ao menos sentir tristeza. Irritado, Cengiz acusa Sully de falar besteiras, diz que odeia quando ela faz isso e manda que ela guarde a bebida na geladeira. Sully vai até a cozinha e, em silêncio, reflete sobre a frieza e o comportamento calculista de Cengiz. No hospital, todos aguardam ansiosos notícias sobre o estado de saúde de Khalid. Sully chega ao local e Gansey, furiosa, a confronta. O que você está fazendo aqui? Seu marido te disse o que aconteceu? Se alguma coisa acontecer com a minha mãe. Zeynep tenta acalmá-la. Sully se oferece para levar Melek, dizendo que eles têm muito o que resolver. Gansey reage com raiva, chama Sully de mentirosa e afirma: seu marido me disse que você sabe da herança. Vá embora daqui. Zeynep tira Sully dali e revela: Cengiz te pediu para levar a Turna por causa da herança. Zeynep deixa claro que não vai entregar a menina. Antes de ir embora, Zeynep pede que Sully espere e faz um desabafo doloroso. Conta que viveu a mesma violência que Turna na infância, marcada por agressões diárias que terminaram em tragédia. Sully questiona: por que está me contando isso? Quer que eu sinta pena? Zeynep responde que não e afirma que apenas as duas podem ajudar Turna naquele momento. Não podemos permitir que ela passe pelas mesmas coisas que nós. Sozinhas não conseguimos. Vamos lutar juntas contra ele. Sully hesita e questiona se isso seria trair o marido. Zeynep insiste: ela é sua filha. Você também quer que ela tenha uma vida melhor? Sully pergunta o que pode fazer e Zeynep sugere entregá-la para adoção, não para si, mas para alguém de confiança. De repente, Zeynep ouve os gritos desesperados de suas irmãs e recebe a notícia do falecimento de Khalid. Abalada, ela se junta às irmãs e juntas choram a dor da perda de sua mãe. Enquanto isso, Senhora Zeynep cuida de Turna com carinho e, para distraí-la, começa a falar sobre o seu passado. Mais tarde, Sully chega em casa e Cengiz, ansioso, pergunta onde está a menina. Cengiz ameaça: se não te entregaram, me avisa que eu vou lá buscar à força. Sully permanece em silêncio, e Cengiz questiona o que aconteceu. Sully então revela que Khalid morreu. Ao ouvir a notícia, Cengiz vibra e sorri satisfeito. Ótimo! Em outro momento, Gunu conforta Zeynep, que chora intensamente e desabafa: como eu vou conseguir parar de chorar? Isso dói demais. Gunu responde com carinho, dizendo que a vida às vezes se torna difícil, com um problema atrás do outro,
e lembra que ninguém é forte o tempo todo. Ela pede que Zeynep não sofra em silêncio e afirma estar ali para ouvi-la. Gunu diz que Khadija foi mais mãe para Zeynep do que ela própria conseguiu ser, destacando que não é fácil acolher a filha de outra pessoa, mas que Khadija a protegeu, amou e a recebeu de braços abertos. Emocionada, Zeynep abraça Gunu, a chama de mãe e chora pela perda de sua mãe de criação, lamentando: "Agora eu perdi minha mãe e mãe." Na cena seguinte, Cengiz surge feliz e empolgado, já fazendo planos para o futuro do filho, claramente de olho na herança da enteada. Cheio de entusiasmo, ele declara que vai investir seu dinheiro no menino, sonhando em transformá-lo em um grande jogador de futebol. Ele vai ser um craque, uma estrela. Formação, treinamento, tudo. Eu vou ser o treinador. Vamos pisar nos meninos ricos. Meu filho vai ser melhor do que todos eles juntos. Vai fazer um gol atrás do outro. Orgulhoso, completa: "Vou gastar o meu dinheiro no meu filho." Não é todo pai que faz isso. Sully, incomodada, murmura baixinho: "Seu dinheiro, Cengiz." Ele reage na defensiva e responde com firmeza: "Vamos esclarecer uma coisa, senhora Sully. Esse dinheiro é meu. Eu ganhei honestamente. Então ele é meu." Encarando, Sully rebate de forma direta e firme: "É da Melek." Cengiz continua se exaltando e se coloca como o grande benfeitor da casa. "O verdadeiro anjo dessa casa sou eu. Estou sempre pensando no melhor para vocês." Sully ironiza e questiona se ele realmente pensa no bem da família. Cengiz garante que sim, dizendo que se preocupa com as crianças e com ela. Sully então o confronta diretamente, perguntando por que ele escondeu o dinheiro que a família de Amelie enviou e por que usou esse valor. Fingindo não saber de nada, Cengiz se faz de bobo e questiona quem contou aquilo. Sully afirma que foi ele próprio na noite anterior, quando estava com febre. O malandro tenta se justificar, dizendo que não estava bem, mas Sully insiste que ele falou tudo claramente e não estava dormindo. Irritado, Cengiz manda Sully calar a boca. Ela reage, acusando-o de não prestar e o questiona sobre o que pretende fazer com o dinheiro, alertando que ele pode acabar perdendo tudo. Tomado pela raiva, Cengiz grita: "Já chega!" Arremessa a bola e quebra uma jarra de vidro. Furioso, ele afirma que não vai perder nada e sai de casa, deixando o clima ainda mais tenso. Tarde da noite, Zeynep se deita ao lado de Turna e Duru. As três se abraçam em silêncio e choram juntas, unidas pela dor. Em outro canto da casa, sozinha, Gansey observa uma foto da mãe com as filhas e chora desesperadamente, sentindo profundamente a ausência de Khadija. O dia amanhece, Sully chega em casa trazendo Hassan e uma caixa de papelão. Ela chama por Cengiz, mas percebe que ele não está. Irritada, questiona para onde ele teria ido tão cedo e ironiza, imaginando que tenha saído para apostar dinheiro ou se envolvido em mais problemas. Em seguida, Sully abre a caixa e encontra paninhos feitos por sua mãe e alguns pertences antigos. Ao folhear um livro, se depara com a foto de seu primeiro marido junto a uma flor, e se deixa levar pelas lembranças dos momentos felizes que viveram ao lado dele. Na casa de Khadija acontece a cerimônia religiosa de luto, com todos reunidos em oração e a recitação do Alcorão. Duru avisa Zeynep que Gunu veio vê-la. Ali pergunta como ela está e se pode fazer algo para ajudar. Zeynep agradece e diz que o apoio dele já é suficiente. Logo depois, Sully chega e pede para conversar. Zeynep concorda e a leva para fora. Sully vai direto ao assunto: "Então vamos fazer os papéis." Zeynep questiona do que se trata, e Sully esclarece que está falando da adoção de Melek, conforme haviam conversado no hospital. Zeynep concorda, e Sully afirma que tanto Melek quanto Zeynep querem isso, que não há nenhum impedimento e que assim Cengiz não terá direito algum. "Vamos fazer o quanto antes, combinado?" Percebendo que Sully não está bem, Zeynep pergunta se aconteceu algo. Sully admite que lembrou de coisas do passado e reabriu uma ferida antiga. Incentivada por Zeynep, ela desabafa. Conta que quando era casada com o pai de Melek, os sogros a odiavam e tiraram Ahmed da herança. Depois da morte do marido, ela nunca mais os viu e passou a lutar sozinha para sobreviver e criar a filha. Mais tarde, Cengiz apareceu em sua vida. Sully revela que seu cunhado foi procurá-la, mas encontrou apenas Cengiz em casa, e contou que a sogra havia morrido e que o sogro, arrependido, entregou muito dinheiro diretamente para Cengiz. Sully afirma que só descobriu isso agora e diz que quer deixar o passado para trás e esquecer esse dinheiro. Zeynep entende e conclui que o valor foi todo entregue a Cengiz. Determinada, Sully reforça: "Vamos resolver a adoção. Me diga o que eu preciso fazer e onde eu assino." Ela afirma que quer fazer tudo o mais rápido possível, pois não quer que Cengiz tenha qualquer direito sobre Melek.
Zeynep a tranquiliza e diz que depois da aprovação dela, o restante do processo será fácil. Dias depois, animado, Cengiz diz que já passou tempo suficiente e que irá procurar a advogada, afirmando que não foi antes por respeito ao luto da família. Diz que pretende visitar a família Gunes para exigir a parte da herança. Sully reage imediatamente e nem tenta. Cengiz insiste, dizendo que a herança é legítima por lei e que se não exigirem não receberão nada. Sully afirma que eles não vão ganhar coisa alguma e que essa história nem existe. Cengiz rebate, lembrando que ouviram com os próprios ouvidos que Melek é uma das herdeiras. A Melek é nossa e a herança é nossa também. Sully então faz a revelação que o deixa surpreso, afirma que entregou Melek para a família em adoção e que já assinou os papéis. Diz que agora Melek é filha de Gansey e que eles não têm mais nenhum direito legal sobre ela nem sobre a herança. Em tom de alívio, Sully declara estar feliz, cansada de tudo aquilo, e diz que Melek fez sua escolha, quis ficar com elas e que Deus a abençoe. Sully conclui que a partir de agora serão apenas elas, Cengiz e o filho, sem herança e sem dinheiro daquela família, e afirma que Melek é inteligente e será feliz longe deles. Diante disso, Cengiz começa a rir, deixando Sully confusa. Questionado, ele responde com cinismo e sarcasmo, dizendo que ela até o faz rir, mas que não pode nem quer concordar com aquilo. Em seguida, ele tira o relógio e a encara de forma agressiva, intimidando-a ao perguntar o que ela fez pelas costas do próprio marido. Enquanto isso, Turna escolhe a decoração do seu novo quarto e se encanta com as opções. A menina se anima ao dizer que um dos quartos parece de princesa. Duru a chama de princesa e incentiva a escolha. Turna decide por uma decoração que a deixa muito feliz, e Zeynep confirma que os preparativos podem começar. Antes de comerem, Duru sugere esperar Gansey chegar. Ali pergunta se ela está voltando do tribunal e se tudo será resolvido. Zeynep diz que saberão ainda hoje. Duru acolhe Turna como parte da família, e Ali torce por boas notícias, sugerindo uma comemoração no Bósforo. Emocionada, Zeynep lamenta a ausência da mãe. Minutos depois, Gansey chega com um semblante abatido. Turna a abraça e agradece. Muito obrigada. Você fez tantas coisas por mim. Apreensiva, Zeynep pergunta. Gansey, deu tudo certo? Antes que ela responda, a campainha toca. Zeynep abre a porta e se depara com Cengiz acompanhado de 2 policiais. Ao ser questionado, ele afirma friamente, vim buscar a Melek. É uma pena ter que incomodar a polícia, mas... Zeynep o enfrenta, dizendo que ele não tem direito sobre a menina. Gansey tenta acalmar a irmã, enquanto Cengiz, cínico, se dirige aos policiais. É inacreditável que mantenham minha filha aqui à força sem minha permissão. Zeynep reage, afirmando que ele está mentindo e que a menina foi adotada. Diante da tensão, Gansey surpreende ao dizer, ele tá certo. Cengiz então mostra os documentos ao policial, nome, Melek Yildiz. Nome do pai, Cengiz. Zeynep, incrédula, toma o documento e questiona Gansey, sem entender como aquilo é possível. O policial pede que não compliquem a situação e ordena que entreguem a menina. Em despedida dolorosa, Turna abraça Duru e Gansey e consola Zeynep. Mãe, eu não gosto quando você fica triste. Por favor, não fique. Zeynep, em lágrimas, responde que não consegue evitar a tristeza ao vê-la ir embora. Impaciente, Cengiz apressa a saída. Vamos, estamos esperando. Ele vai embora satisfeito com mais uma vitória, enquanto Zeynep fica arrasada, mas firme em sua decisão. Eu não vou me render. Cengiz chega em casa trazendo Melek. A menina corre logo para perto do irmão. Sully surge ali com o rosto todo cheio de hematomas da surra que levou de Cengiz. Melek olha assustada para a mãe. O malandro chega ali e manda a mulher trazer algo para ele beber. Sully diz que só tem água para beber. Cengiz fala, você vai sair agora para comprar alguma coisa para eu comer e para eu beber. Mas antes que ela saia ele comenta, não acredito que você esqueceu. Fomos no cartório, fomos juntos registrar o Hassan. Sully diz, a gente registrou só o nascimento do Hassan. Não me lembro de ter feito outra coisa. Cínico ele diz, nossa, você estava afetada mesmo. Bom, também, de qualquer maneira foi bem melhor assim. Fiquei muito irritado no começo, mas no final foi melhor porque eu vi aquela cara de decepção da professorinha. Valeu muito a pena. Eu estou saindo. E adverte, não quero mais nenhuma surpresa sua. Zeynep vê Cengiz saindo e corre até a casa de Sully, insistindo para que ela abra a porta. Diante da recusa, Zeynep usa a cópia da chave, entra e exige conversar. Sully reage irritada. Com que direito você invade minha casa? Zeynep responde que já tentou de tudo e lembra que a casa é dela, pois assinou o contrato e paga o aluguel. Melek aparece e chama Zeynep de mãe.
mas Sully manda a menina para o quarto. Zeynep pede com carinho que Turna vá para o quarto e diz que depois conversam. Zeynep confronta Sully sobre o ocorrido, acusando-a de tentar enganar todos novamente. Sully afirma que não quis enganar ninguém e revela que quando registraram o nascimento de Hassan, Melek também foi registrada, mas ela não se lembrava. Diz ainda que no fim achou melhor assim, pois não era certo Melek ficar com Zeynep. Indignada, Zeynep diz não entender mais nada, acusando Sully de dizer uma coisa e fazer outra. Sully afirma que Cengiz quer que fiquem juntos, que são uma família e que ela está cansada da situação. Pede que sigam caminhos separados. Zeynep rebate, dizendo que Cengiz não se importa com as crianças e nem com Sully, apenas com dinheiro e herança. Sully se sente pressionada, acusa Zeynep de agir como se soubesse tudo e ameaça verbalmente. Zeynep responde que Sully sabe da verdade, mas não tem coragem de enxergar. Zeynep propõe colocar uma restrição no dinheiro de Turna para impedir Cengiz de tocar na herança. Sully diz que ninguém precisa provar nada. Cansada, Zeynep afirma que Sully nunca vai aprender e vai embora. Sully pede que a deixem em paz. Zeynep retorna e avisa com firmeza que não vai se render, que não desistirá de Turna e que irá até as últimas consequências. Sully desafia: vou pagar para ver, ao pegar a bolsa para ir embora. O documento de Zeynep cai no chão sem que ela perceba. Enquanto isso, Gunu pede que Gansey conte o que aconteceu. Gansey afirma que ninguém esperava por aquilo e diz estar tão surpresa quanto todos. Confessa que ainda não conseguiu pensar em uma solução e revela que Cengiz jogou baixo mais uma vez, dessa vez com uma carta na manga. Questionada, ela confirma que a situação é grave, o que deixa Duru sem esperança. Nesse momento, Zeynep chega exaltada e reage com firmeza. Não fala assim: eu nunca vou aceitar isso. Eu vou resgatar a Turna daquele homem e daquela casa. Essa luta não vai acabar enquanto eu estiver viva. Duru concorda e Gansey diz orgulhosa: essa sim é minha irmã. As três se dão as mãos, unidas para vencer, e Gansey declara a Zeynep: de agora em diante, você é nossa mãe. Emocionada, Zeynep abraça as irmãs. Mais tarde, já à noite, Cengiz retorna para casa e ao entrar, encontra no chão, perto da porta, o documento de Zeynep Gunes. Diante do documento de Zeynep em suas mãos, qual será o próximo golpe de Cengiz? Cengiz chega em casa e encontra o documento de identidade de Zeynep. Desconfiado, ele confronta Sully: por que a identidade da Zeynep tá aqui? Sully, surpresa, pergunta: onde você encontrou isso? Irritado, Cengiz rebate: mulher, acha que sou idiota? O que tá fazendo pelas minhas costas? Sem saída, Sully decide contar o que aconteceu. Ela veio aqui e a gente teve uma discussão. Falou que eu tinha enganado ela e aí depois foi embora. Cengiz questiona: se foi assim, por que não me contou? Sully responde, temendo a reação dele: eu não queria que você ficasse bravo. Melek observa tudo de longe, apreensiva. Cengiz, cada vez mais desconfiado, dispara: mas agora eu fiquei mais bravo e confuso. O que eu faço? Alguma coisa me diz que você está armando contra mim, Sully. Desesperada, Sully diz: não, Cengiz, eu juro por Deus que não. Frio, Cengiz responde: não me convenceu. Olha só, se você não falar, eu já sei como fazer você abrir a boca. Cengiz pega o cinto para bater novamente em Sully. Ela implora: Cengiz, por favor, não faça isso. Eu te juro que não fiz nada. Por favor, não me bate. Quando ele levanta a mão para agredi-la, Melek intervém com o objeto na mão. Não faz isso. Ela não fez nada. Cengiz toma o objeto da menina e a encara. Escuta, pirralha, não testa minha paciência. Sabe por que eu não vou te matar? Porque poderia me prejudicar e eu perderia a herança, entendeu? Mas eu já fiz isso antes e posso voltar a fazer. Se tentar me bater de novo, não garanto nada. Ficou bem claro, pirralha? Cuidado comigo. Em seguida, ele impõe: eu estou indo me deitar. Não quero escutar nenhum pio. Depois que Cengiz sai, Sully tenta tranquilizar a filha. Você sabe que ele fala assim quando tá nervoso. Mas ele não vai fazer nada, filha. Amanhã ele já vai ter esquecido. Melek em lágrimas explode: não encosta em mim. Ninguém vai esquecer. Como eu vou esquecer? O que eu faço? Me fala, por favor. Tomara que ele morra e desapareça. Eu não aguento mais. A menina vai para o quarto. Sozinha, Sully relembra as palavras de Zeynep: eu tive na situação que a Turna quando eu era pequena. Era muita violência, eu apanhava e gritava todo dia, até que um dia terminou em tragédia. Na cena seguinte, Gansey chega em casa e antes de entrar, percebe um envelope na porta. Ao abrir, encontra o documento de Zeynep. Surpresa, ela entrega o documento à irmã, e Zeynep fica intrigada.
Durante a noite, enquanto dorme, Candice acorda e manda Sully buscar um copo de água. Ao perceber que ela não está na cama, ele grita por Meleque e ordena que a menina traga água, mas ninguém responde. Irritado, Candice se levanta e começa a procurar por Sully pela casa, chamando seu nome. Ao vasculhar os cômodos, abre as gavetas e percebe que estão vazias. Nesse momento, conclui que Sully fugiu com as crianças. Furioso, ele dispara. Aposto que a professora Zeynep está por trás disso. Enquanto isso, Zeynep comenta com Gansey que o documento deve ter caído do bolso quando foi falar com Sully. De repente, elas escutam Candice batendo e gritando para abrirem a porta. Furiosa, Zeynep o enfrenta. O que você está procurando aqui? Isso não acabou. Você vai apodrecer na cadeia. Candice exige. Vai lá chamar a Sully. Zeynep responde. Ela não está aqui. Ele rebate. Não perguntei se ela estava aqui. Mandei ir lá chamar ela. Zeynep mantém a posição. E eu falei que ela não está aqui. Candice então revela. Escuta, professora Zeynep. Eu sei que você foi na minha casa. Você esqueceu sua identidade no chão e eu vi. Não vai ter como negar. Eu sei que você está tramando alguma coisa com a Sully. Ou foi a maior coincidência ela pegar as crianças e sumir de casa? Zeynep encara o agressor e provoca. Digamos que você esteja certo. Você acha que eu te contaria onde ela está? E não ouse voltar aqui nunca mais. Zeynep bate a porta na cara dele. Do lado de fora, Candice grita. Isso ainda não acabou. Você vai ver. Vamos ver quem vai rir por último. Logo após a discussão com Candice, Gansey comenta com a irmã que percebeu como ela mudou. Alterada, Zeynep responde que dali em diante, vai falar a língua dele. Em seguida, Sully aparece conversando com a senhora Zera. Emocionada, ela desabafa que não dava mais para continuar vivendo ao lado de Candice, que não podia nem respirar perto dele e que todos os dias era ameaçada. A idosa a acolhe com carinho, dizendo que ela deveria ter vindo antes. Reforça que nunca é tarde demais e que finalmente Sully escapou das garras dele. Enquanto isso, irritado, Candice tenta ligar para Sully, mas não consegue completar a chamada. Impaciente, deixa um recado na caixa postal. Sully escuta. Me liga na hora que ver essa mensagem. Não me provoca. O que você quer? Tô preocupado com você, minha princesa. Me fala onde você tá, com quem, se você tá bem. Depois, sozinho, murmura desconfiado, tentando lembrar para onde ela poderia ter ido e o nome da mulher que poderia estar ajudando. Na mesa do café da manhã, a senhora Zera observa Meleque com carinho e comenta que se lembra dela ainda bebê e que agora a menina cresceu e até cuida do irmãozinho. Sully completa, orgulhosa, dizendo que Meleque cuida muito bem de todos, inclusive dela, e que é sua guia. Nesse momento, o telefone toca. É um número desconhecido. Zera atende, e do outro lado Candice se identifica como marido de Sully. Ele diz que ela costumava visitá-la, mas está com o celular desligado, e pergunta se está por ali. Disfarçando, Zera responde que não, que nem sabia que ela iria visitá-la e que já fazia muito tempo desde a última vez que se viram. Após desligar, Candice fica pensativo e intrigado, tentando lembrar quem mais Sully conhece e para onde poderia ter ido. Enquanto isso, Gunul, Ali e Zeynep discutem o possível paradeiro de Sully. Zeynep afirma que também não consegue imaginar outro lugar além da casa de Zera. Ali conta que ligou para lá, mas a senhora disse que Sully não estava, algo em que ele não acredita. Zeynep concorda que provavelmente foi mentira e após refletir por um instante, diz que talvez seja até melhor que Sully não esteja por perto. Gunul, surpresa, pergunta o motivo. Dias depois, Candice, Zeynep e Gansey deixam o juizado de menores. Ao vê-las, Duru comenta que pela expressão das duas, parece que tudo deu certo. Animada, Zeynep explica que como imaginava, foi bom Candice ter comparecido sozinho à audiência e que no fim das contas, nem a herdeira nem Sully estavam presentes. Ali comenta, o juiz deve ter pensado duas vezes ao ver Candice sozinho. Gansey reforça que o fato de Candice não ser pai biológico não causou boa impressão, ainda mais considerando seus antecedentes criminais. Ali concorda e pergunta qual é a situação agora. Gansey explica que fizeram um pedido judicial e entraram com um recurso sobre a herança, solicitando que um adulto seja nomeado responsável pelo dinheiro de Meleque até que ela atinja a maioridade. Duru elogia a decisão e quer saber o resultado. Zeynep esclarece que o juiz precisa ouvir Sully, como mãe de Turna, e por isso suspendeu a decisão. Ainda não há um resultado definitivo. Mesmo assim, Gansey tenta tranquilizar a todos, afirmando que vai ficar tudo bem. Mais tarde, Sully elogia o lençol da casa de Zera, dizendo que é muito bonito. Carinhosa, Zera responde que podem comprar um igual para ela também.
mas que antes precisam encontrar uma casa para Sully e as crianças. Faz questão de dizer que ela é muito bem-vinda, que trouxe de volta a alegria das crianças e que é grata por isso. Enquanto Melek vai buscar água para Hassan, Sully desabafa que todos sofreram muito, que as crianças foram de um lado para o outro e que sente que a culpa foi dela. Logo depois, alguém bate a porta e Dona Zera vai atender. Do lado de fora está Sendiz, que pergunta diretamente se Sully está ali. Ao ouvir a voz dele, Sully fica em choque. Assustada, Melek deixa o copo d'água cair no chão. Minutos depois, Sendiz e Sully conversam em uma pracinha. Com um tom aparentemente calmo, mas manipulador, ele diz que ela lhe deu um grande susto, que acordou e encontrou a casa silenciosa demais, que a procurou por toda parte e até foi à casa de Zeynep atrás dela. Afirma que pensou que algo ruim tivesse acontecido e relembra que ela já disse que não podia viver sem ele. Sully, firme, responde que não pode mais viver com ele. Sendiz tenta minimizar, perguntando se ela está brava. Sully esclarece que não se trata de raiva, mas de decisão. Desistiu da relação e afirma que agora estão separados. Sendiz reage à decisão de Sully. Espera. Você acha que vai ser fácil assim? Que vai me deixar jogado que nem um cachorro? Sully firme responde. Eu sei que não é fácil. Você vai me bater de novo, vai arrebentar minha cara. Mas eu não quero mais você na minha vida. Pensando na herança de Melek, Sendiz muda o tom e tenta manipulá-la. Isso não vai ser possível assim, Sully. Não vou te deixar. A gente não vai se separar. Passamos por muita coisa juntos. Vai desistir de mim logo agora que tudo vai se ajeitar. Sully insiste, não vai dar. Ele apela, vai sim, confia. A gente tem um filho. Você me deu um filho. Sully o confronta. E você? O que você me deu? Você acabou com a minha vida e com a família do Ahmed. Eles vieram atrás de mim, me ofereceram dinheiro. O que você fez? Sendiz tenta se justificar. Eu gastei esse dinheiro sozinho? Gastamos juntos. Coloquei comida na mesa. Sully rebate, eu não tô nem aí pro dinheiro. Eu queria uma família. Eu me sentia como uma vira-lata a vida inteira. Com fome sozinha, desprezada. Mas eu tive a chance de ter uma família de verdade. Sendiz admite que escondeu a verdade por medo de perdê-la. Se eu tivesse contado, você teria me largado. Eu ficaria abandonado na rua. Me apeguei a você. Somos dois perdidos, boneca. Nosso lugar é juntos. Após cair na conversa de Sendiz, Sully decide voltar para casa com ele. Ao chegarem ao bairro, Zeynep os encontra. Debochado, Sendiz provoca. Olha só quem veio, nossa vizinha preferida. Preocupada, Zeynep pergunta à menina. Turna, você está bem? Sendiz corrige. O nome da nossa filha é Melek. E ela está feliz porque voltou para casa. Ponto final. Desconfiada, Zeynep questiona Sully. Ele te trouxe aqui à força? Sendiz a acusa de se intrometer e manda a filha entrar. Pressionada, Sully afirma. O meu marido está dizendo a verdade. Zeynep insiste que ele a enganou novamente e alerta que as crianças vão sofrer. Irritada, Sully rebate. Eu voltei para casa com o meu marido. Qual é o problema? Decepcionada, Zeynep encerra. Eu tinha começado a ter esperança com você. Antes de continuarmos, se possível, clique no botão de gostei e inscreva-se no canal. Também ative o sininho. E não esqueça de hypar o vídeo. Assim o YouTube sempre te avisa quando sair um vídeo novo da novela Mãe. Zeynep procura Gunu e ao se sentar para conversar, a chama de mãe. Emocionada, Gunu confessa que ainda se assusta cada vez que ouve isso, mas pede que a filha continue. Zeynep conta que Gunu tinha razão. Sully voltou para Sendiz. Ela os viu juntos com as crianças. Ao ser questionada, revela que Turna parecia sem brilho nos olhos. Gunu lamenta o sofrimento das crianças, mas Zeynep afirma que para ela acabou. Diz que ao vê-los tomou uma decisão. A Turna vai ficar comigo para sempre. Onde quer que eu vá, ela vai estar comigo. Gunu se preocupa e alerta sobre as consequências até a possibilidade de prisão. Zeynep admite que pode não ter pensado direito, mas insiste que não há outro jeito. Enquanto Turna estiver com Sendiz, nunca terá uma vida decente. O telefone toca é do trabalho e Zeynep diz que precisa sair. Antes de ir, pede o apoio da mãe, afirmando que já decidiu. Gunu, apreensiva, concorda. Depois que Zeynep vai embora, a idosa pergunta por ela e estranha a palidez de Gunu. Disfarçando a preocupação, Gunu diz que está tudo bem. Em seguida, aflita, liga para Gansey. Com Sully e as crianças de volta em casa, Sendiz assume o controle da situação. Ele se arruma e sai, como se nada tivesse acontecido. Melek observa a mãe com um olhar duro, cheio de reprovação. Sem graça, Sully tenta se justificar. Para de me olhar assim, Melek. Não ia dar certo mesmo.
Ficar na casa da dona era como parasitas. Essa é a nossa casa. E eu sei que o Sendiz ama a gente. Vai ter que dar certo. Meleque, sem esconder a descrença, pega o irmãozinho no colo. Antes de ir para o quarto, encara a mãe e dispara: eu duvido. Enquanto isso, caminhando pela rua, Sendiz é surpreendido por alguns homens. Ele é capturado, encapuzado e colocado à força dentro de um carro. Levado para um local desconhecido, dá de cara com Gunu. Boa tarde, Sendiz. Ele reage com deboche e irritação. Vocês estão loucas. São uma família inteira de malucas. Outra armadilha? Mas que porcaria. Com semblante sério, Gunu responde: só quero falar com você. Sendiz ri desdenhando. Era só o que faltava. Que medo. Escuta só, senhora. Do que eu e você temos para falar? É uma piada. Tá bom, tchau. Ele tenta sair, mas é novamente agarrado pelos homens e levado de volta até Gunu. Percebendo que a situação é mais séria do que imaginava, começa a ceder. Sem perder a postura, Gunu afirma: eu não gosto de violência, Sendiz. Então fica quieto, pra ninguém te machucar. Com frieza diz: rapazes, vocês poderiam trazer uma xícara de chá pro Sendiz? E aí vamos ver se podemos conversar. Gansei vai até o trabalho de Zeynep e conta que Gunu lhe ligou para fazer algumas perguntas. Antes que explique melhor, Ali interrompe com uma novidade. Acho que a gente vai se livrar do Sendiz. O delegado me ligou. Encontraram os restos do Tahir. Zeynep lembra que Tahir foi o homem que ajudou Sully e Turna. Ali explica que ele estava desaparecido e que o mais provável é que tenha sido assassinado e Sendiz é o principal suspeito. Esperançosa, Zeynep diz: tomara. Eu quero que ele sofra todas as consequências e saia de vez das nossas vidas. Mas Gansei alerta: eu acho que isso não vai acontecer tão cedo. Surpresa, Zeynep pergunta: mas por que Gansei? De volta ao local do encontro, Gunu mantém a postura firme diante de Sendiz. Muito bem. Quer um pouco mais? Irritado, ele rebate: chega. Eu já tomei a porcaria do seu chá, não tomei? Agora me diz por que eu estou aqui. O que a idiota da sua filha quer de mim agora? Decidiu mandar a mãezinha para me intimidar? Sem se abalar, Gunu responde: você não estaria sentado na minha frente se tivesse juízo, Sendiz. Além disso, a Zeynep não quer nada. Dessa vez sou eu que quero. Gunu lhe entrega um documento. Por favor, leia tudo e assine quando terminar. Sendiz ironiza ao começar a leitura. Uau! Um acordo. Adoro acordos. Eu, Sendiz o diz por meio deste documento, em pleno uso das minhas faculdades mentais. Estou de acordo em renunciar à custódia e aos meus direitos legais sobre meus filhos, Hassan e Melek o diz. E renuncio também a alterar quaisquer termos deste contrato sob qualquer circunstância. Após ler, Sendiz cai na gargalhada, debochado. A senhora tá realmente louca, né? É engraçado demais isso. Sendiz se recusa a assinar, enquanto Gunu o encara fixamente. Gansei conta a Zeynep que Gunu ligou fazendo perguntas detalhadas sobre quais documentos seriam necessários para manter as crianças longe de Sendiz e como poderia fazer isso legalmente. Achando que eram apenas informações para um possível plano, ela explicou tudo e ainda preparou os documentos a pedido de Gunu, que disse estar com pressa para buscá-los. Ao saber disso, Zeynep fica extremamente preocupada por não ter sido avisada antes. Mesmo com Ali tentando acalmá-la, ela teme que a mãe esteja se colocando em perigo mais uma vez por sua causa e decide sair imediatamente para encontrá-la. De volta ao local, Sendiz continua debochando da situação, ironizando a tentativa de resolvê-la com documentos e provoca Gunu. Tenho uma pergunta para a senhora. O que acontece se eu não assinar? O fininho aqui vai me bater? Ou vai ser você que vai me dar uma chinelada? Ele ri e provoca ainda mais, mandando trazer um chinelo para que a velha lhe dê uma surra. Sem perder a compostura, Gunu responde friamente: talvez não seja necessário, Sendiz. Como você está vendo, é simples. Só assinar. Além disso, é uma questão de vida ou morte. De repente, Sendiz começa a passar mal e questiona: o que foi que você me deu? Gunu responde: chá. Preparei eu mesma. Mas você tem razão, é um pouco forte. Como dizem, a diferença entre remédio e veneno é a dose. Eu falei que ia te matar. Você lembra? Mais tarde, Sully é surpreendida com a chegada da polícia à sua porta procurando por Sendiz Yildiz. Ela afirma que o marido não está e questiona o motivo da procura, mas os policiais entram na casa sem dar explicações. Não estamos aqui para responder às suas perguntas, senhora. Você vai responder às nossas. Confusa, Sully reage: eu não estou entendendo. Um dos policiais apresenta o documento, ordem de prisão para Sendiz Yildiz. Em seguida dá instruções aos outros: olha lá fora. Você na cozinha e você lá em cima.
suspeito de assassinato. Seu marido está em apuros e você também, se estiver escondendo. Em choque, Sully tenta defender o marido. Assassinato? Meu marido nunca faria uma coisa dessas. O policial afirma, temos evidências. Encontraram os restos de Tahir Kizil. Abalada, Sully repete, incrédula, do Tahir? Ao ouvir o nome, Melek também se aproxima e encara a mãe. Na cena seguinte, Zeynep procura Belks, amiga de Gunu, desesperada para saber o paradeiro da mãe. Senhora Belks, por favor me fala, cadê a minha mãe? Belks responde cautelosa, dizendo que Gunu não gostaria que ela revelasse nada e lembra que Zeynep não conhece o lado bravo da própria mãe. Aflita, Zeynep insiste. Eu não quero que ela cometa uma loucura. O Cengiz é muito mais perigoso do que ela pensa. Belks, porém, discorda, eu não teria tanta certeza disso. Aflita, Zeynep diz. A minha mãe sacrificou 25 anos da vida dela por mim. Eu não quero que ela se coloque em perigo por mim de novo. Me fala onde ela está. Vamos parar ela enquanto dá tempo. Tentando acalmá-la, Belks pede que confie em Gunu, afirmando que ela aprendeu muito ao longo dos anos e que provavelmente não se colocaria em risco. Por fim, diz que talvez os dois estejam apenas conversando enquanto tomam um chá. Desconfiada, Zeynep repete apreensiva, chá? Sentindo-se cada vez pior, Cengiz perde o controle e ameaça. Agora sim, eu te mato. Vou te estrangular com as minhas próprias mãos. Impassível, Gunu responde. Tá bom. Então primeiro eu preciso que você assine aqui. Aí eu te dou um antídoto para desintoxicar o seu corpo, entendeu? Se resistir, daqui a pouco você não vai entender mais nada do que eu estou falando. Desesperado, Cengiz acaba assinando o documento. Gunu agradece e ordena aos homens. Meninos, ofereçam água para o Sr. Cengiz. Ele reclama aflito. Água? Me dá o antídoto. Eu estou morrendo aqui. Com frieza, Gunu revela, exatamente. Esse é o antídoto. Beba muita água. Você precisa se hidratar. Mas é claro que você não está morrendo. Eu nunca te envenenaria. Só fiz um chá de ervas para você se sentir doente. Entendeu? Antes de sair levando o documento assinado, ela reforça. Meninos, assegurem-se de que ele chegue bem e que beba bastante água. Vai, Cengiz bebe água. Muita água. Rápido. A notícia da morte de Tahir abala Melek. Em meio ao clima tenso, ela pergunta à mãe, angustiada. Ele morreu mesmo? Sully, emocionada, relembra momentos vividos com Tahir e não consegue conter as lágrimas. Triste, Melek desabafa. Por que ele morreu? Ele era tão legal com a gente. Um dia ele me disse, não fica com medo, vai ficar tudo bem. Mas não ficou. Tomada pela dor e pela revolta, Sully murmura entre lágrimas. Cengiz, seu desgraçado. Deus vai te castigar por isso. Os homens de Belks deixam Cengiz na porta de casa, mas antes o ameaçam. É melhor não abrir o bico e sair falando que assinou à força, beleza? Ou eu coloco umas drogas no seu bolso e te deixo na delegacia para apodrecer na prisão, que é onde você deveria estar. Sacou? Agora vai. Enquanto isso, impaciente, Zeynep pressiona Belks dizer onde está a mãe, ou vai à polícia para encontrá-la. Belks alerta Zeynep não meter a polícia nisso. Zeynep fica preocupada. Minha mãe fez alguma coisa ilegal? Nesse momento, Gunu chega. Aliviada, Zeynep a abraça. Gunu a tranquiliza. Não fiz nada ilegal. Eu só fui falar com o Cengiz e tomar um chá com ele. Zeynep estranha. Tomar um chá? Gunu então entrega o documento assinado por Cengiz, renunciando à guarda das crianças. Intrigada mas feliz, ela questiona. Como a senhora convenceu Cengiz? Gunu explica. Como a Gansey é advogada, eu pedi a ajuda dela antes. Também queria agradecer a Belks por ter mandado seus homens acharem o Cengiz. Aí a gente foi beber um chá e ele achou que eu tinha colocado veneno e ficou paranoico e aí acabou assinando os documentos. Zeynep pergunta. Ele foi enganado? Gunu diz. Acho que podemos dizer que sim. Diante do documento, aliviada Zeynep ri e diz. Acabou. Acabou o pesadelo. Logo depois, Zeynep que Cengiz pode querer machucar as crianças por ter sido enganado. Ela resolve ligar para Sully pegar as crianças e dar o fora, mas o telefone está desligado. Na cena seguinte, Cengiz chega em casa enquanto Sully canta, aparentemente alheia à presença dele. Irritado, ele exige atenção e manda que ela vá cuidar do marido como se deve. Sully o encara em silêncio, até confrontá-lo diretamente. Foi você quem matou Tahir? Cengiz reage chamando-a de louca, mas Sully, abalada, afirma que Tahir está morto e que só restaram seus restos mortais. Ele tenta encerrar o assunto, mandando que ela pare de falar besteira e traga comida. Nesse momento, Sully explode. Você não pode mais mentir para mim, Cengiz, eu não vou aceitar.
Eu aguentei tudo que você fez para mim, para minha filha, mas eu não vou aguentar mais. E aquele homem? Por que você matou ele? Ele era bom. Ele sempre nos ajudava e só queria o bem da minha filha. E quando a gente estava passando fome, ele que nos deu comida. Ela recorda emocionada do quanto Tair foi bom para ela e para Meleque. Mas aí você chegou e achou que a gente não merecia e matou ele. Me fala por que você fez isso, Sendiz. Por que você matou esse homem? Ele era um homem bom. Sendiz se irrita e grita: não matei esse idiota que babava por você. Sully revela: se você não matou, por que a polícia veio nessa casa, hein? Eles perguntaram de você, Sendiz. Não era sobre o Mac, nem o Elias, nem qualquer outro, Sendiz. Eles queriam você, homem. Preocupado, Sendiz fala: a polícia veio aqui. As cenas voltam ao passado quando Sendiz aborda Tair e chama para conversar e mostra o canivete. De volta ao presente, Sendiz tenta convencer Sully de que apenas discutiu com Tair e que a situação saiu do controle, mas que não o matou. Confessa que sentiu inveja ao perceber que ela poderia ter uma vida melhor ao lado de Tair e que, naquele momento, quis ser o refúgio dela. Sully responde que talvez pudessem ter tido uma chance, mas que agora Tair está morto. Sendiz insiste que não matou ninguém, e aquilo que o delegado Sinan falou é a pura verdade. Admite que teve vontade, que é capaz de muitos erros, mas afirma que não é capaz de matar. No colo de Zeynep, Turna lamenta ao lembrar da notícia. A polícia falou que o Tair morreu. Mãe, foi o senhor Sendiz que matou ele? Com carinho, Zeynep responde que ainda não sabe, mas garante que a polícia vai descobrir a verdade e que, quando isso acontecer, Sendiz não poderá mais machucar ninguém, muito menos Turna. Ela promete que ele nunca mais fará mal à menina. Do lado de fora da casa, Duro lê o documento radiante e pergunta como conseguiram fazer Sendiz assinar. Gansey diz que foi tudo obra de Gunu, que contou apenas terem tomado um chá juntos antes da assinatura. Ela ainda comenta que, no fim das contas, talvez nem precisassem do documento, pois, quando o assassinato for resolvido, Sendiz sairá definitivamente de suas vidas. Gunu observa que dessa vez Sully pode ter enxergado quem Sendiz realmente é, já que mandou as crianças para lá. Nesse momento, Zeynep se aproxima emocionada e diz que nunca imaginou que esse dia chegaria e que finalmente o pesadelo parece estar chegando ao fim. Convencida de que Sendiz é inocente, Sully leva comida para ele e volta a perguntar o que realmente aconteceu com Tair. Sendiz afirma que percebeu desde o início que Tair queria roubá-la dele. Conta que marcou um encontro com o rival e que, no momento da discussão, chegou a querer matá-lo, mas acabou tomando a faca e apenas o enfrentou por estar paquerando sua esposa. Segundo Sendiz, Tair disse que ajudava Sully e as crianças porque não podia fazer o mesmo pelo próprio filho, que morava em sua cidade natal com a avó. Ao ouvir isso, Sendiz diz que deixou a faca cair e apenas brigou com ele, insistindo que não o matou. Sully questiona diretamente e ele reafirma que só ficou irritado e que, apesar de admitir ter tido vontade, não cometeu o crime. Durante a conversa, Sendiz reclama de dores na barriga e afirma que pode ter sido envenenado pela mãe de Zeynep, dizendo que foi enganado a beber um chá para assinar um documento que entrega a guarda dos filhos. Revoltada, Sully acusa a família de Zeynep de agir por interesse na herança e diz que só querem dinheiro. Sendiz tenta acalmá-la e promete que fará todos pagarem pelo que fizeram. De repente, a campainha toca. Sully fica apreensiva ao perceber que é a polícia. Sendiz abre a porta e os policiais confirmam se ele é Sendiz Yildiz, depois informam que ele deve ir à delegacia para prestar depoimento sobre o assassinato. Sully o defende, dizendo que ele é inocente, mas os policiais afirmam que isso será esclarecido na delegacia. Sendiz é levado, enquanto Sully permanece angustiada. Zeynep recebe a notícia de que Sendiz está na delegacia e, animada, comemora com todos que ele finalmente pode ser preso. Gansey ressalta que ele foi levado por suspeita de assassinato e que talvez não vejam seu rosto por muito tempo. Aliviada, Zeynep diz que depois de tanto sofrimento, é a primeira vez que consegue respirar em paz. Nesse momento, alguém bate à porta. É Sully. Zeynep a convida para entrar, mas ela, fria, diz que não veio para isso, apenas para buscar os filhos. Zeynep lembra que as crianças dormiriam ali, mas Sully, exaltada, afirma: eles não vão mais ficar aqui. Eles nunca mais vão pisar nessa casa de gente louca. Gunu pede que ela fale baixo para não assustar as crianças, mas Sully acusa a família de ser perigosa. Fala em veneno e ameaça chamar a polícia se não entregarem seus filhos imediatamente. Zeynep tenta argumentar que Sully está abalada e que, com Sendiz preso, ela precisa de apoio. Sully, porém, o defende com firmeza, dizendo que ele é inocente e que a polícia será obrigada a soltá-lo.
Gansey lembra que Cendiz assinou um documento cedendo a guarda das crianças, mas Sully despreza o papel e deixa claro que os filhos ficarão com ela. Determinada, ela puxa Melek pelo braço, pega o filho menor e vai embora. Na delegacia, Cendiz declara que é inocente. Um dos policiais comenta com Yaner que não podem mantê-lo ali sem provas concretas. Yaner tenta pressioná-lo para arrancar uma confissão, mas Cendiz reage com deboche e não admite culpa. Enquanto isso, em casa, Sully anda de um lado para o outro, furiosa, murmurando que aquelas idiotas acham que o marido não tem ninguém por ele. Afirma que Cendiz não ficará preso por muito tempo e que a polícia será obrigada a soltá-lo. Decide que precisa ir à delegacia ajudá-lo. Melek demonstra medo da possibilidade de Cendiz voltar enquanto a mãe não estiver. Sully, porém, o defende com convicção, dizendo que Cendiz é inocente e não matou ninguém. Ela afirma que irá até a delegacia contar a verdade. Que o marido apenas agiu por medo de perdê-la e que sempre quis provar que é um bom pai. Na delegacia, Yaner continua pressionando Cendiz para que confesse o crime, mas ele mantém o deboche e pergunta se o delegado está usando alguma técnica nova de interrogatório. Yaner o encara e afirma com firmeza: "Você vai acabar confessando, Cendiz." "Eu sei disso." Cínico, Cendiz provoca: "Você é a cópia escarrada do delegado Sinan, tão cabeça dura quanto ele, e sabe o que aconteceu com ele. Que aquele grande filho da mãe esteja descansando em paz." Indignado, Yaner reage: "Olha aqui, Cendiz. Lava sua boca para falar do delegado Sinan." Sem recuar, Cendiz continua: "A verdade dói, não é, delegado? Do jeito que você me persegue, acho que nem Deus quer ele aqui." Furioso, Yaner perde o controle e ameaça agredi-lo. Cendiz, sarcástico, incentiva: "O que foi? Quer bater em mim? Vai lá. Se isso vai te deixar melhor, bate." Yaner soca a mesa e arremessa a cadeira, gritando de raiva. Mesmo assim, Cendiz mantém o tom provocador, alertando para que o delegado tenha cuidado para não se machucar. Nesse momento, outro policial se aproxima e cochicha algo no ouvido de Yaner. Antes de sair, o delegado lança um último olhar ameaçador. Cendiz, debochado, finaliza: "Pode ir na paz. Eu vou ficar por aqui mesmo." Na sala ao lado, Sully presta depoimento e mente para proteger Cendiz. Ela afirma com convicção que o marido estava com ela e questiona como ele poderia ter saído para matar alguém. Yaner entra na sala e alerta de que, se não colaborar com a investigação, poderá ser presa junto com ele. Sully insiste que a polícia está enganada, reafirma que Cendiz é inocente e diz que ninguém irá para a cadeia. Chega a declarar que, se os deixarem em paz, poderão voltar a ser uma família feliz. O delegado então a adverte que dar falso testemunho é crime e que, mesmo que ela escape para cuidar das crianças, o marido pode não ter a mesma sorte. Ainda assim, Sully jura que está dizendo a verdade e sustenta que os dois estavam juntos, negando qualquer mentira. Enquanto isso, para distrair o pequeno Hassan, Melek faz um barquinho de papel, escreve o nome dele e cria uma historinha cheia de significado. Ela sugere que entrem no barquinho para fugir dos homens maus, dos gritos e dos tapas, indo para um lugar bem longe, onde possam ficar em paz. Na delegacia, Sully se mostra impaciente com a demora e reclama com o policial. Pouco depois, Cendiz é liberado. Sully comemora aliviada ao vê-lo sair. Antes que vão embora, Yaner o adverte que a investigação continua e que ele não deve sair da cidade, pois o caso ainda não foi encerrado. De volta para casa, a presença de Cendiz assusta Melek. Em outro momento, Zeynep é informada de que Cendiz foi solto por falta de provas concretas, embora a investigação prossiga. Gunu não entende como ele pôde ser liberado, e Gansey explica que, sem provas suficientes, a polícia não pode mantê-lo preso. Zeynep comenta que Sully foi depor a favor do marido, afirmando que estava com ele. Indignada, Zeynep recebe o consolo de Gunu diante da frustração. Sully sai em defesa de Cendiz e afirma que ninguém pode acusá-lo sem provas, dizendo que só por cima do cadáver dela alguém o trataria daquela forma. Ele fica satisfeito com a lealdade da esposa e agradece. Quando Melek aparece dizendo que não há leite para Hassan, Sully se anima e vai preparar algo para todos. Aproveitando que está sozinho com Melek, Cendiz a encurrala e ameaça friamente: "Preste atenção. Você vai fazer tudo exatamente como eu mandar, porque se não fizer, eu vou te matar. Matar não, porque eu preciso de você, mas vou fazer você sofrer muito. Entendeu?" Ele então revela o que quer: um papel que deixou na casa de Zeynep, com sua assinatura Cendiz Yildiz, e ordena que a menina vá buscá-lo. Procure nas coisas da tal da Gansey. Revire mesas, gavetas, armários, vire a casa de cabeça para baixo. Mas traz esse papel. Melek cria coragem e o enfrenta: "Eu não vou roubar."
Diante da recusa, Cengiz apela para a maior fraqueza da garota, o amor por Hassan. Ele a ameaça dizendo que pode vender o menino se ela não obedecer. Se você não trouxer esse papel, vou ter que realmente vender o Hassan. E não vou mudar de ideia. Vai fazer o que eu mandei ou não? Sem saída e apavorada, Melek cede, eu vou fazer. Satisfeito, Cengiz reage com um ótimo. Enquanto isso, na cozinha, Sully prepara o jantar. Cengiz se aproxima tentando agarrá-la, mas ela o repreende por causa das crianças. Já pensando no seu plano e no que combinou com Melek, Cengiz sugere mandar os dois para a casa de Zeynep, mesmo depois de Sully ter dito que não os enviaria mais para lá. Ele insiste que Sully invente uma desculpa, pois assim poderiam ter uma noite romântica. Horas depois, Zeynep abre a porta e se surpreende ao ver Turna e Hassan ali. Atenta, Turna percebe que só foram deixados na casa para que ela tente roubar o documento e fica abatida. Duru nota sua tristeza e pergunta o que houve, mas a menina disfarça com um meio sorriso. Desconfiada, Zeynep questiona Gansey. O que está acontecendo? Por que as crianças estão aqui? Gansey responde que quando se trata de Sully e Cengiz tudo é possível. Zeynep conclui que eles não querem perder a fortuna que Turna vai herdar. Gansey então explica que com o documento assinado por Cengiz em mãos, podem entrar com um pedido de guarda e impedir que eles se aproximem do dinheiro da menina. Mesmo assim, Zeynep mantém a desconfiança. Para mim tem algo que não cheira bem aqui. Eles estão tramando alguma coisa. Gansey concorda que os dois são capazes de tudo. No jantar, a sós com Cengiz, Sully canta animada e feliz. Ele elogia sua voz, dizendo que ela deveria até gravar a música para que ele leve para a prisão. Sully o repreende por falar isso, admite que errou ao não acreditar nele e pede perdão. Cengiz a chama de amor da minha vida e afirma que o mais importante é que ela provou o quanto o ama ao salvá-lo com seu depoimento. Gansey entra no quarto da mãe para guardar o documento assinado por Cengiz. Atenta, Turna vai atrás e observa tudo em silêncio. Nesse momento, ela se lembra da ordem de Cengiz para roubar o papel. Ao perceber a presença da menina, Gansey pergunta se ela procura algo. Para disfarçar, Turna responde que estava procurando o quarto da avó. Com carinho, Gansey confirma que ali era o quarto e comenta que também sente falta dela. Enquanto a tia fala, Turna consegue ler o documento e ver a assinatura de Cengiz Yildiz. Gansey então sugere que façam a sobremesa preferida da avó, mas pede segredo absoluto, nem Zeynep nem Duru podem saber. Antes de sair, ela guarda o papel, e Turna observa atentamente o local. A cena corta para o jantar de Sully e Cengiz, que continuam trocando declarações apaixonadas. Envolvido pelo clima, Cengiz pega Sully no colo e a leva para o quarto. Enquanto isso, na casa de Zeynep, Turna assiste a um filme ao lado dela. Ao ver o menino escondendo um cartão no bolso, comenta: "Mãe, agora esse menino é um ladrão." Zeynep responde que é apenas um filme, mas reforça que roubar é errado e que ninguém deveria fazer isso, embora às vezes, alguém possa achar que não teve escolha. Enquanto Cengiz dorme profundamente, Sully o observa com admiração. Em seguida, pega a foto do primeiro marido, leva até a lareira acesa, joga na chama e declara: "Cengiz, com você eu me sinto viva. Antes eu tava morta. Tchau, Ahmed." Enquanto a fotografia queima, Sully canta suavemente. Na casa de Zeynep, Turna espera a mãe adormecer. Devagar, sai da cama e segue até o antigo quarto da avó. Por um instante, sua consciência pesa e ela pensa em desistir, mas as ameaças de Cengiz ecoam em sua mente. Ele venderia Hassan. Com o coração apertado, sussurra: "Me desculpa, mãe." A menina entra no quarto, fecha a porta, abre o móvel onde o documento foi guardado e pega o papel. Ao ler o pedido de renúncia, senta-se no sofá com o documento ao lado e desaba em um choro intenso. Sully acorda e estranha ao perceber que Cengiz não está na cama. Preocupada, começa a chamá-lo e procura por toda a casa. Pouco depois, ele chega carregando sacolas com itens para o café da manhã. Animado e cheio de entusiasmo, anuncia que mais tarde irão buscar as crianças e passar um lindo dia em família. Ao mesmo tempo, na casa da família Gunis, o clima é diferente. Durante o café da manhã, Zeynep percebe que Turna está abatida. Ela oferece comida com carinho, mas a menina recusa tudo. Zeynep pergunta se há algo a preocupando, porém Turna apenas desvia o olhar e permanece em silêncio, escondendo o que sente. Em seguida, a campainha toca. É Sully. Determinada, ela avisa que veio buscar as crianças. Zeynep explica que eles ainda estão tomando café, mas Sully insiste, dizendo que podem terminar de comer em casa, pois o pai já comprou pão e a mesa está posta. Ela reforça que querem passar o dia em família.
Nesse momento, Meleque surpreende Zeynep ao afirmar que já está pronta e que irá buscar Hassan. No caminho de volta, Sully elogia a filha, dizendo estar muito feliz com ela e insinuando que Meleque estava ansiosa para se afastar de Zeynep, já que não reclamou e voltou rapidamente para a mamãe. Sem dizer uma palavra, Meleque encara Sully com um olhar de reprovação, deixando claro que seus sentimentos estão longe do que a mãe imagina. Na cena seguinte, Gansey se prepara para sair para o escritório e, ao abrir a gaveta, percebe que o documento de renúncia de guarda assinado por Cengiz não está mais lá. Intrigada, comenta com Zeynep: "Olha, eu coloquei o documento do Cengiz aqui ontem à noite, mas agora sumiu." Zeynep estranha: "Mas como pode desaparecer do nada?" Ela então se lembra da conversa de Turna sobre a cena de um filme em que a menina virou ladra e do comportamento estranho da garota no café da manhã. A ficha cai. Eles usaram a Turna. Mandaram ela vir até aqui para roubar o documento. Indignada, Gansey confirma: eles são capazes de tudo. Nesse momento, Gonu chega, mas Zeynep, tomada pela raiva, sai sem dar atenção à mãe. Gansey explica que Cengiz aprontou novamente. Enquanto isso, na outra casa, Sully prepara ovos mexidos quando Meleque entrega o documento roubado. Satisfeito, Cengiz elogia: "Parabéns. Até que enfim fez algo de bom. Escuta só. Não conta isso pra ninguém." Se abrir o bico, antes que termine, alguém bate a porta. Sully vai atender e dá de cara com Zeynep furiosa. "Sully, você não tem coração e nem consciência." Sully reage: "Que história é essa? Do que você está falando, mulher?" Zeynep acusa: "Você não sente vergonha de usar a Turna assim? Ela é só uma criança. O fato de vocês terem roubado esse documento não muda nada." Sully nega: "Eu estou falando que não sei. Que documento é esse?" Zeynep dispara: "Claro que você não sabe. O senhor Cengiz planejou isso tudo sozinho. Eu tô falando do documento em que o Cengiz cede o direito da guarda dos filhos." Com deboche, Cengiz fala: "Estava me perguntando quem poderia ter vindo estragar meu café da manhã. Querida, essa mulherzinha tá te incomodando? É só me dizer que eu posso quebrar a cara dela." Zeynep enfrenta: "Tudo que te importa é o dinheiro. Você faria qualquer coisa pra ter ele." Sully explode: "Já chega. Não se atreva a insultar o meu marido ou eu mesma vou quebrar sua cara. Vai embora." Logo depois, desconfiada, Sully pergunta: "É verdade o que ela disse? Você fez tudo isso pelas minhas costas?" Cengiz, manipulador, responde: "Não diga isso. Eu não faria nada para te machucar. Fiz por nós. Queria deixar aquela mulher com raiva. Pedi ajuda à menina, disse que seria bom para a família. E se o documento estivesse lá? No futuro poderiam usar isso contra nós. Poderiam até roubar nossos filhos. Me pergunte por quem eu fiz isso, Sully. Fiz isso por você." Em seguida, entrega o documento. "Tá aqui. Pode devolver se você quiser. Eu quero que você seja a única responsável por mim. E ninguém mais. Inclusive, se você quiser, pode me matar. Mas não outra pessoa." No quarto, consumida pela culpa, Meleque desaba em lágrimas. "Eu sou uma ladra, Hassan. Eu sou uma mentirosa. Eu menti pra minha mãe." Zeynep desabafa com Gunu, angustiada ao imaginar o quanto Turna deve estar sofrendo e se culpando por ter mentido e roubado o documento. Revoltada, ela questiona como puderam envolver uma criança em algo tão cruel e confessa sentir-se impotente por não conseguir protegê-la dessas situações dolorosas. Gunu tenta acalmá-la, lembrando que Turna não está sozinha e que a presença de Zeynep é fundamental para a menina. Ela reforça que a garota é forte, inteligente e conseguirá superar tudo. Mesmo assim, Zeynep afirma que não haverá paz enquanto Cengiz estiver livre e diz que só deseja que ele desapareça de sua vida. Gunu promete que elas irão salvar a menina daquele homem e garante que Cengiz ainda terá o que merece, mantendo firme que a justiça será feita. Na delegacia, Gansey conversa com Yaner sobre Cengiz. Ela afirma que todos sabem que ele é um assassino, mas o problema é a falta de provas concretas para incriminá-lo. Yaner responde que na polícia existe um ditado: não existe crime perfeito. Ele acredita que em algum lugar, Cengiz deve ter deixado rastros que podem ser descobertos. Esperançosa, Sully começa a fazer planos para o futuro, animada com a ideia de reformar e renovar toda a casa. Ao seu lado, Cengiz demonstra soberba e já conta com o dinheiro da herança de Meleque. Olhando para a menina, ele a compara a um cofre, dizendo que todos os dias ela rende mais dinheiro para eles. Diante do semblante fechado da garota, ele ironiza, afirmando que não a chamará mais assim e sugere o apelido de Baú do Tesouro. Enquanto isso, ele e Sully continuam sonhando alto com a nova vida que pretendem construir. Tentando se afastar daquele clima, Meleque pede para levar Hassan ao parque,
dizendo que o menino parece entediado. Sully aceita prontamente e demonstra até certo alívio por ficar um tempo sem o filho. No parque, Turna liga para Zeynep usando o cartão telefônico que havia ganhado dela e as duas se encontram. Preocupada, Zeynep teme que algo grave tenha acontecido, mas logo a menina, emocionada, a abraça e pede perdão. Entre lágrimas, Turna confessa que foi ameaçada por Cengiz. Ele disse que se ela não roubasse o documento, nunca mais veria Hassan. Por medo, ela acabou obedecendo. Zeynep a acolhe com carinho, garante que já sabia da verdade e afirma que nunca deixará de amá-la. Explica apenas que gostaria que a menina tivesse contado antes, para que juntas encontrassem uma solução. Turna promete que não esconderá mais nada. Em seguida, a garota faz uma revelação sincera. Lembra que quando Zeynep começou a ser sua mãe, elas não tinham dinheiro e viviam fugindo, mas eram mais felizes. Diz que não quer dinheiro e acredita que todos os problemas começaram por causa do presente que a avó lhe deu. Com medo de decepcionar, pergunta se a avó ficaria brava caso ela se recusasse o presente. Emocionada, Zeynep apenas a abraça, compreendendo a dor e a pureza do coração da filha. Cengiz faz planos de começar uma nova vida com Sully em Bodrum. Cheio de soberba, afirma que lá será um marajá e que ela será sua rainha. Enquanto ele sonha alto, Sully demonstra insegurança e tristeza, confessando que sempre que se sente feliz e esperançosa, algo ruim acontece. Tentando tranquilizá-la, Cengiz a abraça e garante que esses dias difíceis ficaram para trás e que fará dela uma mulher muito feliz. Mas a tranquilidade dura pouco. A campainha toca, e Sully se depara com Yaner e policiais à procura de Cengiz. Irritada, ela lembra que já prestou depoimento e afirmou que ele estava com ela. Nesse momento, Cengiz aparece e ironiza a situação, dizendo que os policiais parecem ter prazer em estragar seu dia. Yaner rebate, afirmando que desta vez quem não ficará feliz será Cengiz. Sem entender, ele questiona o motivo, mas um policial anuncia que ele logo descobrirá e ordena que o algemem. Indignada, Sully lamenta que a felicidade dos dois não tenha durado nem 10 minutos. Mesmo sendo levado algemado, Cengiz tenta tranquilizá-la, afirmando que voltará ainda naquela noite, pois é inocente e não matou ninguém. Ele sai escoltado pelo delegado e pelos policiais, enquanto Sully observa a cena, abatida e entristecida. Reunidas na sala, Gunu, Gansey e Duru comentam aliviadas sobre a prisão de Cengiz. Para elas, finalmente a justiça começa a ser feita. Gansey demonstra confiança e afirma que Yaner estava muito seguro do que estava fazendo. Apesar do clima de alívio, Gunu percebe que Zeynep continua inquieta. A jovem demonstra dúvidas ao se lembrar do que Sinan disse no cativeiro, quando provocou Cengiz, afirmando que ele não era capaz de matar e que suas mãos nunca tinham sido manchadas de sangue. Essa lembrança abala suas certezas e a deixa pensativa. Na delegacia, isolado em uma sala de interrogatório, Cengiz encara o vidro e chama pelo delegado, exigindo conversar como homens. Ele afirma que é inocente e que nunca matou ninguém. Revoltado, diz que tudo não passa de mais um jogo armado contra ele, como das outras vezes com testemunhas falsas. Chega a afirmar que tem mais experiência nesse tipo de situação do que o próprio delegado. Do outro lado, Yaner rebate com firmeza, dizendo que desta vez será diferente. Para ele, o jogo acabou e Cengiz finalmente perdeu. Segundo o delegado, agora ele está acabado. Aflita, Sully vai até a casa de Zeynep decidida a confrontá-la. Ela acusa Zeynep e Gansey de terem contratado uma testemunha falsa para incriminar Cengiz. Gansey rebate, afirmando que o ódio está cegando Sully mais uma vez e que ela está errada ao culpá-las. Zeynep reforça que não cabe a elas decidir a culpa ou inocência de Cengiz, mas sim à polícia e ao juiz. Sully insiste que o marido é inocente. Zeynep então argumenta que mesmo que ele fosse, isso não mudaria o fato de que ao lado dele Sully não tem futuro. Ainda assim, Sully se mantém firme, diz que ele é seu marido, que está apaixonada e que ele também a ama. Enquanto isso, na delegacia, Cengiz permanece trancado na sala de interrogatório. A testemunha é levada para reconhecê-lo. Yaner pergunta se foi ele quem matou Tahir. O homem nega, dizendo que, embora altura e peso sejam parecidos, o verdadeiro suspeito tinha uma grande tatuagem de escorpião no pescoço, algo que Cengiz não tem. Yaner se irrita, questiona porque a tatuagem não foi mencionada antes e pressiona o homem, mas a testemunha mantém a negativa. Sem provas consistentes, Cengiz é dispensado. Sully aguarda ansiosa por notícias, assim como todos na casa de Zeynep. Pouco depois, Yaner e Ali chegam, e Zeynep entende imediatamente que Cengiz foi solto. De volta para casa, Cengiz é recebido com um abraço emocionado de Sully. Melek observa a cena de longe em silêncio.
Chega o dia da abertura do testamento de Carride. Reunidos diante do testamenteiro, os herdeiros ouvem a leitura oficial. Uma parte da herança foi destinada a Meleque Yildiz, ficando sob os cuidados de Sully Yildiz. Imediatamente Gansey se manifesta, informando que ela e as irmãs contestam esse ponto e solicitam que seja nomeado um guardião imparcial para administrar o dinheiro da menina. Sully reage indignada sem acreditar que tenham chegado a esse ponto, enquanto Sendiz ironiza, insinuando que elas estão delirando. O advogado intervém e explica que o que está escrito no testamento entrará em vigor. Caso queiram contestar, poderão recorrer à justiça, mas somente depois que parte da herança for transferida. A leitura continua, informando que o valor será depositado em uma conta no nome de Meleque Yildiz. Questionado sobre quem é o guardião legal da menina, Sully responde que é seu marido, Sendiz, por ser o chefe da família. Ansioso, Sendiz pergunta quando o dinheiro estará disponível e demonstra preocupação com supostas despesas futuras da filha, mencionando escola e colônia de férias. Zeynep o corrige, lembrando que estão em período de férias. Sully encerra a discussão e o leva embora para assinar os documentos necessários. Sentindo-se vitorioso, Sendiz provoca as irmãs, afirmando que o time Yildiz sairá brilhando como uma estrela. Antes de sair, Meleque consegue falar rapidamente com Zeynep e reafirma que não quer o presente da avó. Mais tarde, as irmãs discutem a situação e chegam à conclusão de que precisam proteger o dinheiro de Turna. Zeynep sugere transferir o valor para outra conta, investir e fazê-lo crescer. Gansey alerta que para isso será necessário anular o testamento, alegando que a saúde mental de Carride não estava estável em seus últimos dias. Zeynep se sente mal ao ouvir isso, considerando a mãe a mulher mais inteligente que conheceu. Ainda assim, Gansey acredita que diante das circunstâncias, a própria mãe teria compreendido a decisão. Dias depois, Sendiz vai ao Banco da Turquia para verificar o depósito da herança. Ao apresentar sua identidade, a funcionária confirma que foi transferida para sua conta a quantia de 1.700.000 liras. Empolgado e já se sentindo dono da fortuna, ele afirma que pretende sacar uma pequena parte naquele dia e retirar o restante aos poucos. No entanto, é surpreendido com a informação de que a conta está bloqueada e que ele não pode realizar nenhum saque ou transação. Confuso e irritado, questiona se há algum engano, mas a funcionária explica que o valor está vinculado a uma herança e que provavelmente os outros herdeiros entraram com recurso judicial. Ela o orienta a procurar seu advogado. Furioso, Sendiz deixa o banco. Enquanto isso, em casa, Sully faz planos animados com o dinheiro da herança de Meleque, dizendo que aquele seria o dia de comprar roupas novas para todos. Ao ouvir a campainha, acredita que seja Sendiz, mas se decepciona ao encontrar Zeynep. Zeynep vai direto ao ponto e informa que Turna não é mais considerada herdeira naquele formato do testamento, pois elas contestaram a decisão. Explica que o dinheiro será preservado e entregue à menina apenas quando completar 18 anos. Sully ironiza, acusando-as de desrespeitarem o desejo da mãe e insinuando que encontrarão uma forma de se apropriar do valor. Zeynep nega qualquer intenção de roubo e afirma que a decisão foi tomada pensando no melhor para Turna. Sully, orgulhosa, diz que não precisam de dinheiro sujo e manda Zeynep ir embora. Antes de sair, Zeynep ainda tenta alertá-la. Diz que Sully ainda tem tempo de salvar os filhos de Sendiz e questiona o que ele fará quando descobrir que não poderá tocar no dinheiro. Afirma que sem interesse financeiro, ele pode abandonar tanto ela quanto as crianças. Por fim, entrega um envelope com documentos legais para que Sully possa abrir mão da custódia de Turna e Hassan, incluindo o termo para Sendiz assinar. Reforça que a promessa de ajudá-la a começar uma nova vida sem Sendiz continua de pé. Sully, porém, recusa-se a ouvir e encerra a conversa batendo a porta. No caminho de volta para casa, Zeynep é surpreendida por Sendiz, que a aborda tomado pela fúria. Ele parte para cima dela tentando agredi-la, mas Zeynep reage e lhe dá um tapa no rosto. Fora de si, Sendiz puxa seus cabelos com violência. Mesmo sendo atacada, ela o enfrenta. Ele então levanta a mão para bater novamente e ameaça: "Eu vou quebrar todos os seus ossos, vou te matar." Sully chega nesse momento e implora para que ele a solte, pedindo que não se meta mais com aquela família e que deixe o dinheiro para elas. Mas Sendiz insiste, transtornado: "Eu vou quebrar a cara dela." No meio da confusão, Zeynep consegue se afastar e percebe que machucou o braço. Já em casa, ainda dominado pela raiva, Sendiz grita: "Quem essa desgraçada acha que é para fazer uma coisa assim com o Sendiz? Vadia." Sully tenta acalmá-lo, mas ele explode e revela o motivo de sua revolta: "Eu fui até a porcaria do banco. Perguntei se já tinham transferido o dinheiro." "Meu dinheiro?"
Pedi para fazer um saque, mas não. O dinheiro estava bloqueado. Vou fazer essas desgraçadas pagarem por tudo que me fizeram. Ninguém me rouba e fica sem castigo. Sully tenta trazê-lo à razão, lembrando que eles têm saúde, os filhos e um teto, que não estão passando fome nem falidos. Mas Sandiz, frio e ameaçador, dispara: mulher, se não tiver dinheiro, vou embora. Chocada, Sully o encara sem acreditar e questiona: como que você vai embora, Sandiz? O que você está dizendo? No quarto, Melek conversa com Hassan e, aliviada, conta que a mãe fez o que ela pediu e retirou o dinheiro. Confiante, diz ao irmão que agora o Sr. Sandiz não poderá mais fazer mal a eles. Em outro momento, Zeynep percebe um cordão no pescoço de Gunu e pergunta sobre ele. Gunu explica que a senhora Zeynep pediu que usasse como proteção contra o mal, mas acredita que a filha precise mais do amuleto. Zeynep, porém, recusa, afirmando que se a idosa lhe deu por algum motivo, ela deve continuar com ele. Em seguida, Gunu fala ao telefone com Belks e revela que houve um problema com Sandiz e que ele atacou sua filha. Após voltar da casa de Belks, Gunu guarda discretamente uma arma, sem que a senhora Zeynep perceba. Logo depois, Gunu conversa com a senhora idosa que pergunta preocupada pela neta. Gunu a tranquiliza, dizendo que ela está bem, que é teimosa desde pequena e que deve ser porque carrega o nome Zeynep, além de se parecer muito com a avó. A idosa se emociona e afirma que a neta terá sua recompensa, que sofreu muito, mas que no final tudo ficará bem. Gunu concorda, esperançosa. Essa história te prendeu? Então não esquece, clica no botão de gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque é isso que faz essa novela da vida real continuar chegando até você. E olha, não perde tempo. Hypa esse vídeo. Assim, toda vez que um novo capítulo for ao ar, você vai ser o primeiro a saber. Muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo!